Irmãos, uma boa tarde, graça e paz. Prazer poder servi-los com a palavra de Deus. Nesse que é o primeiro domingo de novembro, a nossa penúltima ceia do Senhor de 2025. Vamos, com a ajuda do Senhor, aproveitar bem esse tempo. Agradecer ao Senhor por sua benesse, pela honra de podermos subir até a sua casa, onde temos a oportunidade de glorificar o seu santo nome. Eu gostaria, meus irmãos amados, que por gentileza vocês abrissem suas Bíblias comigo no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. O nosso grande tema hoje à tarde, como vocês bem sabem, é um dos pilares da graça, o somente a Deus a glória, só lhe deu glória. E ao longo da semana, enquanto eu orava e buscava ao Senhor para que Ele me concedesse uma palavra, de modo a poder compartilhá-la com vocês hoje à tarde, foi esse texto que me ocorreu. Inclusive eu estive compartilhando com os seminaristas da igreja a respeito de algumas das ideias que o Senhor me propôs. E eu oro para que na proporção em que esse texto falou ao meu coração, que da mesma forma ele possa falar também com todos vocês. Dentro dessa grande ideia de que toda a glória é devida apenas ao Senhor, como um subtema, eu gostaria de pensar um pouco com vocês com base na seguinte premissa: nós não podemos nos esquecer de onde nós saímos. Eu passei a semana pensando nisso, irmãos. Nós não podemos esquecer de onde nós saímos. Nós não podemos esquecer aquilo que foi feito por nós para que nós pudéssemos chegar até aqui hoje à tarde. Você não pode esquecer de quem você era, daquilo que Deus fez por você e quem você é hoje pela graça de Deus. Não pela força do seu braço, não pelo poder do seu intelecto, mas pela graça de Deus. Então será sobre isso que nós pensaremos hoje à tarde, com a ajuda desse texto aqui e com a iluminação do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que te bem suceda, e muito multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido-te na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhas e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, esse é o ponto, irmãos, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Portanto, não tentarás o Senhor teu Deus como tentastes em Massá. Pelo contrário, diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus testemunhos, e os estatutos que Ele te ordenou. Farás o que é reto e o que é bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda,
e entres, e possua a terra boa, que o Senhor teu Deus, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, lançando todos os teus inimigos e diante de ti, como o Senhor tem dito. E quando o teu filho, no futuro, te perguntar dizendo: o que significam esses estatutos e esses testemunhos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então você responderá ao seu filho: nós éramos escravos no Egito, nós éramos servos de Faraó, mas o Senhor nosso Deus nos retirou de lá com mão poderosa. E aos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas e grandes e terríveis coisas contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali o nosso Deus nos tirou e nos trouxe até essa terra que sob juramento Ele prometeu aos nossos pais. Foi o Senhor que nos ordenou que nós cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos ao seu nome, ao nome do nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Se nós nos comportarmos assim, verso 25, Ele será a nossa justiça. Quando nós cumprirmos tudo aquilo que Ele tiver nos ordenado, então Ele nos fará bem, assim como Ele tem nos prometido, como Ele tem nos ordenado. Amém? Que Ele proponha a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós louvamos o Teu nome com toda a força do nosso coração. E nós agradecemos a Ti a benesse de podermos encher esse local público de adoração para ouvirmos a Tua doce voz, Senhor. Temos a sublime responsabilidade de pensarmos um pouco acerca de que somente ao Teu nome é devido a glória. Ajuda-nos, ó Deus, a não permitir que o nosso coração humano se ensoberbeça e na altivez do nosso espírito nós venhamos a nos esquecer de onde nós saímos, o Deus a quem nós servimos e tudo o que o Senhor tem feito por nós. Então seja misericordioso para conosco, Senhor, e jamais permita que nós venhamos a esquecer quem nós somos na economia do reino. O trono só pode ser ocupado por Ti, Senhor, e a nossa missão é Te servir. O único local que nós devemos ocupar é aquele reservado aos Teus pés, para recebermos da Tua mão aquilo que o Senhor desejar nos entregar. Ajuda-nos, portanto, Senhor, a recebermos tão somente aquilo que vem de Ti, com o coração grato. Esse é o desejo do nosso coração e a nossa humilde oração em Tua presença. No nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, Deuteronômio é o livro das repetições das leis que o povo do Senhor recebeu por ocasião daqueles 40 anos em que eles estiveram peregrinando no deserto. O objetivo do Senhor, ao fazer com que Moisés, o seu servo, escrevesse esse documento precioso, do qual nós vamos estudar um breve excerto, era fazer com que o seu povo não se esquecesse de onde eles haviam saído. Esse povo estava prestes a entrar em uma terra que manava leite e mel. Eles seriam o povo do Senhor. Iriam receber e gozar de inúmeras benesses, de inúmeros favores. E nós temos a tendência humana, irmãos, de nos esquecermos de onde nós saímos quando tudo vai bem. Nós achamos que foi o poder do nosso braço, a força do nosso intelecto que nos conferiu aquilo que nós temos. E nos esquecemos de onde o nosso Deus foi nos buscar, de que espécie de local terrível Ele nos tirou, e aquilo que Ele tem feito em nossas vidas nos dias atuais. O Senhor estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com a idolatria do nosso pobre e sofrível coração. Então, nesse mesmo Deuteronômio, no capítulo 8, a partir do verso 11, Ele nos adverte solenemente de como nós precisamos guardar o nosso coração, sem jamais nos esquecermos que apenas a Ele pertence a glória. Então, em Deuteronômio, capítulo 8, verso 11, está escrito assim: guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, e como eu pensei nisso essa semana,
Como eu gostaria que Deus escrevesse esse texto sobre as tábuas de carne do meu coração, para que isso não aconteça comigo, irmãos. Pensar somente na glória de Deus é procurar sondar o nosso coração para saber se nós funcionamos apenas para a glória de Deus. Dizer soli deo glória não é meramente mencionar uma frase em latim arcaico, mas é procurar saber onde se encontra o nosso coração, procurar saber com quais objetivos nós traçamos os nossos planos, estabelecemos as nossas metas, vislumbramos o nosso futuro. Deus estava preocupado com isso. Deuteronômio 8:12, vocês não devem esquecer, depois que vocês tiverem comido, e depois que vocês estiverem fartos, depois de haverem edificado as vossas casas, e quando vocês estiverem morando nela, quando os vossos gados se multiplicarem, os vossos rebanhos crescerem, quando vocês estiverem de posse de prata e de ouro, quando vocês tiverem bens em abundância, não se esqueçam. A igreja do Médici não pode esquecer de onde foi que Deus a tirou. Os dons e talentos que nós temos nos foram dados pelo nosso Deus. Nós comemos o pão diário que o nosso Deus tem nos dado por sua misericórdia. A saúde que nós temos é produto da fidelidade do Senhor. A maneira com que nós servimos ao Senhor e a projeção que Ele tem nos dado serve apenas para a glória dEle. Nós somos pó e cinza enquanto Ele é Rei, enquanto Ele vive e nos ilumina com a sua glória. Nós não podemos nos esquecer do Senhor, nosso Deus, que nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Porque quando nós nos esquecemos de onde nós saímos, e aquilo que foi feito por nós para nós chegarmos aqui, o nosso coração tende a achar que foi por nosso mérito que nós conquistamos aquilo que temos. Nós olhamos para os nossos veículos e falamos, nossos veículos. Nós olhamos para a nossa casa e falamos, nossa casa. Nós olhamos para o nosso patrimônio e falamos, nosso patrimônio. É tudo nosso. Foi constituído por nós. Nós deixamos de ser servos e passamos a nos comportar como patrões. E esse desejo de ter proeminência, de exercer domínio, caso nós não venhamos a guardar o nosso coração, pode ser transferido para os nossos relacionamentos na igreja. Para o nosso relacionamento com o nosso Deus e o nosso relacionamento com o nosso próximo. E quando nós nos sentimos nos direitos, irmãos, de nos arrogarmos patrões, então nós começamos a procurar defeitos. O povo do Senhor começou a procurar defeitos. O povo em um primeiro momento não tinha o que comer. Então Deus permite que pão caia do céu. O maná. O tempo passa e o povo diz, mas só tem esse pão? Nós já estamos enfastiados de comer esse pão. Tenha cuidado, não seja tão rápido para encontrar tantos defeitos. No pastor, no louvor, na liturgia, no princípio regulador do culto. Porque se nós não guardarmos o coração, nós vamos esquecer daquelas pessoas problemáticas que nós éramos. Das famílias defeituosas que nós tínhamos. Do nome sujo na praça de outrora. Da maneira depauperada com que nós chegamos nos arrastando até os pés do Senhor. Houve uma época que nós não conhecíamos uma única letra de uma única canção. A igreja podia cantar qualquer uma e nós adorávamos. De tão quebrado que estava o nosso coração. Houve uma época que você não conhecia o nome de nenhum pastor famoso. Você só queria ouvir a voz de Deus. Não importava quem a proclamasse publicamente. Mas quando você esquece de onde você saiu, você passa a se sentir no direito de começar a classificar quem é e quem não é. Isso não é devido a nós, irmãos. Quando nós começamos a nos sentir patrões, nós nos preocupamos muito pouco com o horário. No horário em que nós chegamos, no horário em que nós saímos. Passamos a nos preocupar muito pouco com as nossas responsabilidades. E geralmente isso acontece quando nós estamos distantes do Senhor.
Nós podemos estar muito próximos do Senhor, se levado em consideração o vocabulário que temos. Nós podemos estar muito próximos do Senhor, se levado em consideração a roupa com a qual nós nos vestimos. Nós podemos estar muito próximos do Senhor, se levado em consideração as pessoas com as quais nós convivemos. Mas para além de tudo isso, nós podemos estar muito distantes do Senhor, se levado em consideração o nosso coração. E o problema é que é justamente para esse localzinho aqui que Deus olha. Para além do terno e da gravata, do vocabulário rebuscado, dos comentários que o pregador leu para preparar o seu esboço, Deus olha para o seu coração. Deus olha para o coração do adorador, para saber se ele é servo ou se ele é patrão. Lembre-se de onde você saiu. Não se esqueça daquilo que foi feito por você. Não perca de vista a preciosidade daquilo que você recebeu. O Senhor estava preocupado com isso. Após 40 longos anos de sofrimento atroz no deserto, finalmente esse povo iria romper o Rio Jordão. Esse povo veria muito em breve as muralhas de Jericó caírem. Os reis dos heteus e dos amorreus e dos jebuseus, todos eles, um por um, sendo derrotados. E uma terra ampla e espaçosa sendo disponibilizada a todo aquele povo. E eles teriam muito gado, e eles teriam prata, teriam ouro. E o Senhor diz em Deuteronômio capítulo 6, verso 1, quando isso acontecer, não se esqueçam dos mandamentos, dos estatutos e dos juízos que o Senhor vosso Deus vos ensinou, para que vocês possam cumpri-los na terra que vocês passam a possuir. Com que objetivo? Qual era a finalidade? Onde Deus queria chegar com isso? Olhe para o verso 2. Para que, essa é a finalidade, esse é o objetivo, para que temas ao Senhor. E temer ao Senhor, irmãos, é estimá-lo, é reverenciá-lo, é tê-lo em grande consideração, é percebê-lo no local de honra, do qual ele jamais deve ser retirado. É como que se nas entrelinhas das suas palavras, por meio do seu servo Moisés, Deus estivesse dizendo: no dia em que vocês se sentirem abençoados, não se esqueçam de quem eu sou e do que eu sou para vocês. Nós somos rápidos em nos esquecermos disso. E o problema é que quando nós nos esquecemos, nós não temos como lembrar isso ao nosso cônjuge, e bem assim aos nossos filhos. E aqui reside um grande perigo. Então ele diz: ouça Israel, verso 4, tenha cuidado para cumprir tudo aquilo que eu tenho ordenado a vocês, para que vocês tenham uma vida tranquila, para que vocês se multipliquem na terra, nesta terra que emana leite e mel, como eu prometi aos pais de vocês. Ouçam, e aqui é uma advertência tão solene, irmãos, no verso 4, diz a palavra do Senhor: apenas Ele deve reinar soberanamente em nosso coração. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Se Ele é o único Senhor, eu sou servo. Se Ele é o único Senhor, meu irmão, você é servo. E o servo está para servir. Servo é humilde. Servo é gentil. Servo é compassivo. Servo é longânimo. Servo é altruísta. O servo entende que a função principal dele é receber e não pautar. Você não pauta, você não decide, você só recebe, com um coração grato, por sinal. Nós não podemos nos esquecer isso, irmãos, para que o nosso coração não se torne altivo, para que nós não venhamos a nos tornar pessoas soberbas. É incompatível com a ideia de graça que nós ensinamos e professamos. Um coração altivo, soberbo. Porque se graça é favor imerecido, onde haverá espaço para altivez? Se de nós mesmos nós não temos nada.
Se nós só podemos receber aquilo que nos é dado graciosamente dos altos céus. Preocupado com isso, para que em nossa vida nós viéssemos a privilegiar tão somente a glória de Deus, o Senhor diz assim: perceba como o nosso coração é rápido em tentar escapar dos retos caminhos do Senhor. Perceba como nós preferimos a soberba, a altivez, em lugar da humildade de espírito e da singeleza do coração. Deus diz, versos 6, essas palavras que hoje te ordeno devem estar no teu coração. E você deve as inculcar nos seus filhos, e você deve falar delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, você deve se preocupar com elas ao deitar-se e ao levantar-se. Você deve atar essas palavras como sinal na sua mente. E você deve escrevê-las e colocá-las como que um sinal entre os seus olhos. Escrever nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deus pedindo ao seu povo para que este povo escrevesse os seus estatutos e os seus juízos em todos os lugares. Você talvez seja um cirurgião afamado, um engenheiro dos melhores, um advogado dos mais ilustres. No momento em que você for assinar sua petição, ou seu projeto de engenharia, ou qualquer um outro documento robusto, lembre que, espiritualmente falando, o objetivo do Senhor seria fazer com que os estatutos e juízos dele estivessem escritos em sua mão. Para além da caneta dourada que você usa, você lembrar que foi o Senhor quem permitiu tudo isso a você. Escreva nas suas mãos, escreva entre os seus olhos. Me parece que o objetivo do Senhor era fazer com que as demais pessoas olhassem para o povo do Senhor, e ao olhar para aquelas pessoas abençoadas, distinguissem no ponto mais visível do seu ser, entre os seus olhos, que foi o Senhor quem fez. Fale dessas questões aos seus filhos, quando seus filhos estiverem em casa, mas quando eles estiverem caminhando com vocês no campo, esse deve ser o assunto. Lembrem aos seus filhos quem foi que fez tudo isso por vocês, quando eles deitarem e quando eles levantarem. Tenham cuidado para guardar os corações de vocês. Essa não era a preocupação de Salomão? Sobretudo aquilo que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração, para nós não esquecermos de onde nós saímos. Porque, verso 10, havendo o Senhor teu Deus te introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria com grandes e boas cidades. Aí olha os detalhes da escrita, irmãos. Grandes e boas cidades que tu não edificastes. Casas cheias de tudo que é bom, que tu não enchestes. Poços abertos, que você não abriu. Vinhas e olivais, que você não plantou. Você percebe que há uma profunda ideia de graça aqui? Ou você acha que trabalha nessa empresa porque você é o melhor funcionário? Você passou nesse concurso público porque o melhor do certame era você. Você é o melhor cantor. Você é o melhor pregador. Você é a pessoa ideal para liderar esse departamento. Verso 12 de Deuteronômio capítulo 8. Guarde o seu coração, para que você não esqueça que foi o Senhor quem te tirou do Egito. Se não fosse Ele, você ainda estaria lá. Não haveria terra que emana leite e mel, não haveriam casas, não haveriam poços, não haveriam vinhas, não haveriam olivais, não haveriam postos abertos, não haveria absolutamente nada. Nem neste culto você estaria. Você sabe quantas vezes o seu coração bateu hoje? Quantas vezes o seu pulmão encheu e depois liberou esse oxigênio que você respira? Quantas células se multiplicaram em seu organismo, cada uma delas perfeitas
para que uma doença terrível não surgisse em você, você não tem ideia. Eu não tenho, ninguém tem. É por isso que nós não podemos esquecer de quem Ele é. Nós não podemos nos esquecer de onde nós saímos. Nós não podemos nos esquecer quem nós somos neste reino. Para que Ele não tenha que nos lembrar, irmãos, porque Ele lembra sim. Ele nos mostra, porque Ele nos ama. Nós não podemos nos esquecer de onde nós saímos, muito pelo contrário. O verso 13 diz: ao Senhor nosso Deus nós devemos temer. E essa ideia tem a ver com respeitar, com amar com toda a força do seu coração. Ao Senhor nosso Deus nós serviremos, apenas ao seu nome nós temeremos, jamais seguiremos outros deuses, sejam eles quais forem, porque o Senhor nosso Deus é Deus zeloso. Portanto, o verso 16, nós não podemos ousar em tentar o nosso Deus, assim como foi em Massá. Na contenda pelas águas. Pelo contrário, diligentemente nós temos que guardar os mandamentos do Senhor, dar ouvidos aos seus testemunhos, aquilo que Ele permitiu para o nosso bem. Verso 18, a santa ambição do nosso coração deve sempre privilegiar aquilo que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que nós tenhamos uma vida tranquila sobre a face da terra, e para que o Senhor, verso 19, afaste os inimigos que espreitam ao nosso redor. Nós estamos tratando de algo que se encaixa muito bem com a discussão desse culto de hoje à tarde, por ocasião dos cultos de escola bíblica dominical. Estamos estudando Romanos capítulo 8, o grande Everest da teologia paulina. A maneira com que o Espírito Santo comunica certeza ao nosso coração. Nós estamos estudando qual o estilo de vida cristão. A maneira que uma pessoa verdadeiramente regenerada deve se comportar, viver para a maior glória de Deus. É tudo isso que o Senhor precisava que o seu povo viesse a obedecer aqui, para que Deus pudesse continuar lhes abençoando. Como nós poderíamos resumir a ideia que está contida entre esse verso 13 e esse verso 19? Em primeiro lugar, privilegie o Senhor em cada decisão que você tomar. Ele diz: ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e só ao seu nome temerás. Se nós servimos apenas ao Senhor, e precisamos tomar uma decisão, qual deve ser a nossa santa ambição? Senhor, onde o Senhor quer chegar com isso? Qual a tua ambição com esse novo projeto? De que forma esse novo plano que eu tenho traçado pode interferir ou não no relacionamento que eu tenho com o Senhor? Se for bênção, Senhor, louvado seja o teu nome. Contudo, se não for, guarda o coração do teu servo de tomar uma má decisão, de colocar em risco aquilo que com muito sacrifício eu tenho tentado construir. Preserva o meu nome, preserva o meu legado, preserva o meu ministério, Senhor, tem misericórdia. Mas ele continua, segunda informação importante: faça da glória de Deus o ponto alto da sua vida, e consagre a Ele tudo o que você tem. Muitos homens e mulheres de Deus preciosos que nos antecederam viveram nessa dimensão, irmãos. Você olha para um homem tão elaborado como o apóstolo Paulo. Em Filipenses capítulo 3 nós temos o currículo dele. Aquilo que Paulo apresentaria, por exemplo, se ele estivesse procurando emprego numa igreja semelhante a essa. E depois que ele apresenta todo aquele currículo elaborado, ele diz assim: eu considero tudo isso como refúgio. Pela sublimidade do conhecimento de Cristo, o meu Salvador. Dito de outra forma, o que Paulo está dizendo é: aquilo que do ponto de vista humano pode ser mais precioso aos meus olhos, Senhor,
eu coloco diante de Ti. Faça com que isso sirva de alguma maneira para a Tua glória, Deus. Mas se porventura não servir, retira isso da minha vida, Senhor. Por mais que isso seja a menina dos meus olhos, mais importante para mim é o Senhor. Então no final de uma oração como essa você diz: somente a Deus a glória. Mas quando você é soberbo, você não pode dizer só lhe deu glória. Quando você é altivo, você não pode dizer só lhe deu glória. Quando não há um lugar de humildade no seu coração para ouvir uma palavra de exortação do seu pastor, você não é apto para dizer só lhe deu glória. Quando você não sobe à casa do Senhor com o coração contrito e quebrantado para ouvir tão somente a voz do seu Deus, não há espaço no seu coração para somente a Deus a glória. Não, você só sabe falar latim, meu irmão. Quando muito você lê alguns bons e nobres livros de teologia, você anda com desenvoltura pelos corredores do saber humano, mas só lhe deu glória não é para você. Só lhe deu glória é para o pecador que estava ao lado do fariseu. O fariseu, por sua vez, dizia: graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como esse publicano pecador. Mas lembra da oração do publicano? Que nem ao menos ousava levantar os olhos ao céu. Então somente batia no peito e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Pense no Martinho Lutero. Lutero dizia: Lutero, eu não fiz absolutamente nada. Enquanto eu festejava com os meus amigos Hans e Amsdorff, foi a palavra de Deus que foi até lá e enfraqueceu de tal forma os pilares do papismo, tal qual nenhum rei ou exército poderoso poderia ter feito. Eu, Lutero, saco de vermes, não fiz absolutamente nada. A palavra de Deus fez tudo. Só lhe deu glória, irmãos. Somente a Deus a glória. Somente a Deus a glória. Nós não podemos nos esquecer de onde nós saímos. Nós não podemos esquecer aquilo que foi feito por nós. Nós não podemos entrar numa queda de braço com Deus, disputando a glória com Ele. Deuteronômio capítulo 8, verso 17. Não diga, pois, no seu coração: a minha força e o poder do meu braço adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá forças para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje te vê. Mas se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. É de partir o coração, irmãos, e eu digo isso muito solenemente, ver tantas pessoas que começaram tão bem, e que um dia foram tão privilegiadas, tão festejadas, tão profundamente conhecidas, mas que infelizmente não conseguiram guardar os seus corações, e mesmo tendo começado muito bem, infelizmente, terminaram mal. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. Não ganha nada quem fica pelo caminho. Sabe o que há de mais maravilhoso quando você lê o Peregrino do Bunyan? É torcer para que ele não saia do caminho. Você já viu essa experiência? O peregrino está lá, dando todo tipo de cabeçada, escolhendo todo tipo de atalho, dá vontade de você entrar pelas páginas do livro, de tão obtuso que às vezes ele é. Mas quando ele volta para o caminho, traz prazer e alegria ao coração. Quando ele finalmente atravessa as portas daquela cidade dourada, que festa, irmãos! Não ganha nada quem fica pelo caminho. Não há vitória para o soberbo, não há coroa de glória para o altivo. No céu só haverá espaço para servos. Só pode haver um único patrão, irmãos. Todo mundo aqui está para obedecer.
Se você procurar, você vai achar defeito, meu irmão. Mas com a graça de Deus você pode encontrar muita coisa boa também. Procure direcionar o seu coração para aquilo que é belo. Procure direcionar o seu coração para aquilo que é bom. Procure direcionar o seu coração para aquilo que vai nutrir a sua alma eterna e fortalecer o seu nobre relacionamento com Deus. E cuidado, para que ninguém roube aquilo que foi conquistado por você e para você, ao custo de um sangue tão precioso. Infelizmente, há pessoas que frequentam os nossos arraiais evangélicos e que não conseguem mais enxergar beleza. E pessoas que não conseguem mais enxergar beleza compartilham dessa escuridão. E infelizmente elas possuem o poder de contaminar outros. Guarde o seu coração. Lembre de onde você saiu. O Charles Spurgeon dizia assim para os seus alunos do seminário: nós só temos a armadura para a parte anterior do nosso corpo. A parte posterior, Deus não se preocupou muito com ela. No sentido de que o objetivo do exército celestial é avançar. Há proteção para quem avança. Há um prêmio que aguarda aqueles que chegarão ao final. Mas se você recua, se deixa contaminar e volta para o lugar de onde você saiu, com o coração dolorido, você perceberá que não há nada esperando você ali. Não seja, olha que figura chocante o apóstolo Pedro usa, como uma porca lavada que volta para o chiqueiro repleto de lama. Não se amealhe ao cachorro que vomita, passeia e depois volta para se apetecer do próprio vômito. Nós não somos daqueles que retrocedem, irmãos. Nós somos chamados pelo Senhor para avançar. E como nós avançamos? Nós avançamos reconhecendo que Ele já tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Ele tem sido tão generoso, irmãos. Deus tem sido tão bom. A fidelidade dele tem sido tão presente, o amor dele de fato nos constrange. Então, em nome de Jesus, caminhe um pouco mais. Verso 20: quando seu filho, no futuro, te perguntar, daqui a pouco o seu filho vai ter idade suficiente para olhar para a sua casa, para os veículos que você possui, para a conta bancária que você tem, para o currículo que você elaborou, para o emprego que com a graça de Deus você galgou, o lugarzinho nesse famigerado mercado de trabalho que está lá, reservado para você. Quando o seu filho contemplar todo o tecido social que compõe a sua vida e perguntar para você: papai, como foi que a gente conseguiu tudo isso? Como foi, mamãe? O que é que a Bíblia nos aconselha a responder, irmãos? Verso 21, o Senhor disse que nós devemos responder assim: meu filho, nós éramos servos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá e nos colocou nessa casa, e deu esse carro a papai, e o emprego com o qual o papai faz a feira, e paga a sua escolinha, e tem lutado para educar você. E esse mesmo Deus, meu filho, vai fazer o mesmo por você, e por seu irmão, e por sua irmã, porque Ele nos deu a sua palavra. Que enquanto existisse dia e noite, frio e calor, sementeira e cega, que Ele estaria lá. Desde o nascer do sol até o poente, do crepúsculo ao ocaso, de eternidade a eternidade, Ele sempre será Deus, e Ele sempre reinará. E tudo que nós devemos fazer, a semelhança de Maria, é nos assentarmos aos seus pés, receber aquilo que Ele deseja compartilhar conosco, e isso será o máximo que nós desejaremos para as nossas vidas, irmãos. Amém.
Como é que essa história termina? O verso 24 diz: o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos os seus estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como hoje Ele tem feito. Quando eu li esse verso 24, na minha preparação, eu fui fazer aquela matemática que todo mundo precisa fazer, a tempo e fora de tempo. O Senhor diz: cumpra tudo aquilo que eu tenho pedido a você. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Fazendo assim, você será bem-sucedido e a sua vida valerá a pena. Aí você tem que parar e perguntar para Deus: Senhor, como é que eu estou? Aí você fala para Ele em oração: Senhor, eu me converti no dia 28 de novembro de 2001. Me batizei no dia 3 de março de 2002. E tenho caminhado com o Senhor há tantos anos. Fui separado para o ministério da palavra. Tenho tentado caminhar com os meus irmãos. Onde é que eu estou, Senhor? Nessa peregrinação. Onde é que Canaã está? Eu sei que foi do Egito que o Senhor me tirou. Mas será que eu estou dando voltas no deserto, perdido, murmurando, sem enxergar beleza, sem saber para onde ir, tão somente tentando me livrar das serpentes abrasadoras? Ou será que eu já cheguei à foz do Rio Jordão, em Gileade, Senhor? Será que eu sou semelhante a Rúben, a Gade, não vou querer atravessar o rio? Será que a semelhança do teu servo Moisés eu vou contemplar essa boa terra que emana leite e mel apenas com os meus olhos? Ou o Senhor vai me permitir atravessar esse Jordão? E eu contemplarei essa beleza. Mas será que o Senhor tem um pouco mais para mim? Além das muralhas de Jericó, o que mais eu ainda posso ver, Senhor? Será que há esperança para chegar até Jerusalém? A cidade do grande rei, o cálice de tontear as nações. Ah, Senhor, será que eu vou poder enxergar a beleza do teu santo templo? O louvor dos levitas, os turnos sacerdotais, o sumo sacerdote paramentado com o urim e o tumim. Será que para além disso, Senhor, chegarei ao lugar santíssimo? E se isso me for facultado, Senhor, o que há depois? Para além daquilo que o homem comum não pode entrar, mas aquele que foi lavado pelo teu sangue pode. Será que há esperança para mim, a semelhança de Simeão? E os meus olhos enxergaram a tua beleza? E eu contemplarei a face do meu rei. Será, Senhor, que será devido a mim viver ao lado dele por toda a eternidade? Ao lado do meu pai Abraão e dos meus irmãos Isaque e Jacó. E eu conhecerei a Davi, e saberei quem é Paulo, e caminharei com os apóstolos, e depois com todos os demais servos e servas que serviram com toda fidelidade ao longo desses séculos. Ó Senhor, eu imploro, não permita que eu fique pelo caminho. Apenas ao Senhor é devida a glória. Eu não quero qualquer espécie de glória para mim mesmo, toda a glória é devida a Ele. Nós precisamos voltar para as nossas casas com essa certeza. Hoje à tarde, irmãos, sólida ou glória é glória apenas ao Rei. A nenhum outro, fora com a cobiça, fora com a soberba, fora com a altivez, não há nada para nós. Aqui, irmãos, todo o nosso tesouro está esperando por nós lá. E nós precisamos chegar lá. Sim, nós precisamos. E quando nós chegarmos lá, então nós perceberemos que terá valido a pena. Que terá valido a pena. Eu quero fazer rápidas aplicações e nós oramos. A primeira delas: pare um pouco e sonde o seu coração. Assim como eu fiz há pouco. Onde é que você está nessa sua jornada? Do Egito você já saiu. Onde é que você está agora?
e continue caminhando. Em segundo lugar, você consegue lembrar de onde você saiu? Há muitos aqui que, graças a Deus, nasceram em lares evangélicos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu não quero voltar do lugar de onde eu vim. Eu não deixei nada lá. Não havia vida ali. Não havia esperança. Eu louvo ao Deus que me retirou daquele lugar de morte. Me deu uma esposa e filhos e amigos preciosos. Me concedeu dons e talentos. Me encheu de poder no Espírito Santo e colocou paixão evangélica no meu coração. Eu só consigo olhar para Ele, irmãos. Não há mais nada. Não há mais nenhum lugar onde eu gostaria de estar. Nenhum outro a quem eu gostaria de servir. Eu só quero viver por Ele e para a glória dEle. E finalmente, em terceiro lugar, reflita comigo. Caso você perceba, ou tenha percebido em algum momento ao longo dessa breve reflexão, que algo não tem servido para a glória de Deus, esse é o momento de consertar. Coloque diante do Senhor e peça para que Deus te ajude. E Deus te ajudará. E Ele fará de você um farol para fulgurar a glória dEle. E a sua vida valerá a pena. E as pessoas vão olhar para você, assim como elas já têm olhado, e elas dirão: um dia quando eu me converter, eu quero ser como ela é. Um dia quando eu me converter, eu quero ser como ele vê. Eu quero ver o que ele vê. Eu quero ouvir o que ele ouve. Eu quero sentir o que ele sente. Eu quero servir da maneira como ele serve. Então você estará fazendo discípulos do grande rei para a glória do nome dele. Amém?